Fala, meu povo! Tudo bem com vocês, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para quem está nos assistindo nesse momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Estou aqui para tranquilizá-los, né? Hoje o nosso vídeo tem como grande objetivo dizer para os alunos quais são as principais dicas fundamentais para o Enem 2024 dentro da prova de naturezas no eixo de Química, beleza? Então, o nosso foco hoje é discutir o que cai, como cai, o que o Enem gosta de abordar para os alunos. Então, vou fazer algumas frentes de vídeo, né, algumas abordagens, para que vocês possam entender como aquele assunto cai na prova de Química. É óbvio, né, eu volto a reiterar isso várias vezes com alguns alunos, né? A prova de Química tem em torno de 15 questões ou 16 questões, tá? Então, você vai precisar saber desses possíveis 15 temas, quais são os temas mais relevantes para a gente fazer uma análise específica para essa prova. E aí, obviamente, para quem não me conhece, né, sou Rafael Dantas, sou professor de Química, dono e fundador do Catalisar, e eu vim aqui trazer uma pílula de dicas para vocês estudarem nessa reta final, beleza? Bom, a começar, pelo nosso slide já está bem explicativo para vocês, é a parte do que você pode esperar na prova de Química do Enem. E aí, a gente já viu em vários modelos de internet, várias dicas aí de vários professores na internet, dizendo os temas principais da prova. Tá? Eu gosto de separar em 7 grandes temas: separação de mistura, estequiometria e soluções, química orgânica, eletroquímica, funções orgânicas e pH, equilíbrio químico iônico e química ambiental. Eu acho que se você levar para a prova, se fosse no mundo ideal do PV com NRT, João, corta essa piada, foi merda. No mundo ideal, né, você poderia levar para a prova os 7 temas mais importantes para essa prova de Química para o Enem. Lembrando que a prova do Enem tem como objetivo levar uma situação para o aluno e ele resolver essa situação usando as ciências da natureza, matemática, linguagens humanas e a própria redação como ferramenta de resolução de problemas. Tranquilo? O Enem gosta muito de contextualizar isso. Então, a gente vai trabalhar alguns temas hoje aqui que deem um problema do nosso dia a dia, entre aspas, né? Geralmente é uma pergunta do Enem nesse sentido, para vocês verem como a gente pode usar aquele conteúdo com aquele tema. Então, dos 7 temas, vamos discutir especificamente muito mais aprofundado de alguns deles. Por exemplo, vamos falar um pouquinho agora, neste momento, sobre a parte de separação de mistura. Beleza? Vamos lá, galera. Primeiro tema da nossa aula de hoje, que é um tema extremamente relevante para o vestibular como um todo, para o Enem principalmente, é o tema separação de misturas. Separação de misturas. Vamos lá. Bom, professor, eu lembro lá no ensino médio, primeiro ano, até no nono ano também no fundamental, que eu devo ter estudado esse tema, né? Bom, pelo termo separação de misturas, tem um objetivo muito simples, é separar misturas. Ah, vá, é mesmo? Nota 10 para você, muito bem. Separação de misturas tem como objetivo usar algumas técnicas, tá? De análise imediata, onde você tem uma situação de uma mistura homogênea ou heterogênea, onde você vai escolher um processo físico ou químico para separar esses componentes que originaram essa mistura, tá? Só lembrando para vocês, a mistura ela pode ser classificada de 2 tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Professor, me lembra rapidinho como é que eu vejo isso? Sim, misturas homogêneas são aquelas misturas, que apresentam única fase. Apresentam uma fase. Já as misturas heterogêneas, elas têm uma linha de separação, ou seja, elas vão apresentar 2 ou mais fases. Eu gosto muito de dar os exemplos clássicos para vocês, né? Por exemplo, se a gente pensa numa questão onde envolve a mistura de água e álcool, a gente tem que pensar que água e álcool conseguem se misturar, se solubilizar, conseguem formar uma única fase, né? Então, um exemplo legal da gente poder parar para pensar é a água mais o álcool. Sim, o próprio álcool 70, ele é chamado de álcool hidratado porque é uma mistura de álcool com água, tá? Agora, o exemplo que é muito badalado em livros de química, por exemplo, é a situação onde eu tenho água e óleo. Água e óleo, por exemplo, uma mistura heterogênea, onde a água e o óleo não se solubilizam ou não formam uma fase, mas sim 2, onde o óleo fica por cima
por ser mais leve do que a água, e a água fica embaixo por ser mais pesada. Então, dependendo da mistura, se ela for homogênea ou heterogênea, eu posso escolher processos físicos ou químicos, né? Vamos botar mais processos, né, de modo geral, para separar as misturas. E meu objetivo em separar uma mistura é isolar os componentes que formam essa própria mistura. Beleza? Tranquilo? Tá, Rafael, mas no ensino médio, a gente, ao longo do vestibular, a gente estuda vários exemplos de vários tipos de misturas diferentes. Para o Enem, que é o nosso foco desse momento, desse vídeo, tem alguns processos que são muito badalados? Tem. E aí vamos trabalhar um pouco sobre eles. Eu vou separar aqui, galera, os processos em misturas para ficar mais fácil. Vou trabalhar primeiro os dois processos mais importantes de misturas homogêneas. Primeiro, que são as destilações, e depois eu faço um contraponto para falar um pouquinho sobre as misturas heterogêneas. Beleza? Vou deixar elas aqui só para a gente poder já ter ali um norte para a gente poder começar. Show? Vamos lá então. Partindo do pressuposto que a mistura homogênea tem esse tipo de característica, tem esse tipo de premissa, a gente vai utilizar um processo que se divide em dois, né? Tem algumas variações, que é o seguinte: o processo importante que o Enem cobra e dá alguns exemplos dentro de misturas homogêneas é o que nós chamamos de destilação, tá? Nós temos aí dois tipos de destilação: a destilação chamada simples e a destilação fracionada. Vamos lá. Eu preciso saber qual é a diferença entre essas duas destilações. É legal você saber a diferença entre as duas destilações para você ver qual é o tipo de questão, qual é o enredo que a questão faz para você, para te nortear na hora de você não perder uma questão de bobeira. Então, qual que é a diferença entre a destilação simples e a fracionada? Bom, a diferença, galera, está na questão do objetivo do porquê que você usa essa destilação. Por exemplo, uma destilação simples, a semelhança entre elas é que elas duas são usadas especificamente em misturas homogêneas. A diferença é a amostra. Por exemplo, se eu tenho um sólido dissolvido em um líquido e eu quero tirar esse sólido, né, com esse líquido dissolvido, basta eu conseguir evaporar o líquido e depois condensar esse próprio líquido, tá? Então, a destilação simples ela é muito utilizada para amostras que apresentam sólidos dissolvidos em um líquido, beleza? Então, a nossa amostra aqui, ela vai ter uma mistura entre sólido e líquido, beleza? O ponto importante aqui na destilação simples, né, que é uma semelhança entre a fracionada e a simples, é que elas usam o mesmo mecanismo, que é o mecanismo da diferença do ponto de ebulição, tá? Então, a destilação simples, ela vai retirar o sólido dissolvido pelo líquido através dessa diferença do ponto de ebulição, beleza? Então, aqui, no caso da simples, o mecanismo de separação é pela diferença de ponto de ebulição. Essa diferença tem que ser muito grande. Quanto maior for essa diferença, mais facilmente eu vou optar por escolher destilação simples ou fracionada. A diferença vai ser só na amostra, porque na fracionada, já trazendo a diferença, ela vai acontecer entre dois líquidos, tranquilo? Então, por que a gente fala muito que também na fracionada a gente usa essa diferença de ponto de ebulição? Porque o objetivo, galera, tanto na simples quanto na fracionada, é evaporar os líquidos e depois condensá-los novamente, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de água do mar, que seria água mais sal. O sal, né, que está dissolvido na água, tem um ponto de ebulição muito maior do que a água. Então, a diferença entre eles é tão grande que na hora que eu for sofrer um aquecimento dessa mistura, a água tende a virar vapor de água, passa pelo percurso que daqui a pouco eu mostro para vocês como seria uma imagem de uma destilação, e depois a gente condensa ele novamente para gerar o líquido isento do próprio sal, tá? Na fracionada, essa diferença de ponto de ebulição é mais nítida, porque eu tenho dois líquidos, tá? E aí eu posso entrar em alguns parâmetros importantes. Eu posso, por exemplo, separar, né, por essa destilação fracionada, usando o conceito de volátil, por exemplo. Quer ver um exemplo legal? Vamos supor que eu estou colocando aqui na destilação fracionada, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar aqui,
substância A e B. A molécula A e B, elas são solúveis entre si, dois líquidos solúveis. Só que a substância A, ela ferve ou ela sofre uma ebulição de 50 graus Celsius. Já a substância B, ela sofre uma ebulição de mais ou menos 150. Tranquilo? Há uma diferença no ponto de ebulição? Existe. Ela é grande o suficiente? Sim, razoavelmente ela é grande o suficiente. Então, quando eu pegar essa mistura, tá? E ela vai me propiciar a relação, já está misturado, né? E eu sei basicamente qual é o ponto de ebulição do B e qual é o ponto de ebulição do A. Na hora que eu sofrer um aquecimento, primeiro eu vou conseguir vaporizar ou ebulir o A e depois, na sequência, né, eu vou, se eu quiser, vaporizar o B também. Mas o fato de eu já estar evaporando primeiro o A e já recolhendo ele de primeiro, eu concluo que o A ele é mais volátil. Ou seja, ele muda para o estado físico, que é o gasoso, rapidamente por apresentar o menor ponto de ebulição. Já o B demora mais tempo para volatilizar porque a temperatura de ebulição dele é maior. Então o B é menos volátil. Isso tem sentido quando a gente pensa em estudo, né, industrial de química? Tem. O próprio petróleo ele se destila por esse mesmo processo. A gente tem lá frações de topo, que são as mais leves, GNV, GLP, butano, propano, e as frações que a gente chama de frações pesadas, né? Que seria a nafta, o diesel, o próprio coque, né? Que é o asfalto, que é o que sobra, tá? Quanto mais para cima, né? Quanto maior vai ser... João, corta essa parte aí. Corta. Vou de novo, tá? Quanto mais... Caraca, corta, João. Corta. Essa parte corta. Vamos lá de novo, tá? Quanto menor o ponto de ebulição, a substância ela é mais volátil. Quanto menor o ponto de ebulição, a substância é mais volátil. Por quê? Porque ela demora menos tempo a sofrer essa transformação de líquido para gasoso. Quanto maior for o ponto de ebulição, menos volátil ela vai ser. Então ela demora muito mais a volatilizar. Por isso que a gente separa dois líquidos pela destilação fracionada. Outro ponto importante é na destilação fracionada que a gente usa uma vidraria bem diferente da simples, que é a coluna de fracionamento. Ela basicamente faz essa função. Ela permeia o mais volátil, seguir o processo de volatilização depois de condensação do que o líquido menos volátil. Então, a coluna de fracionamento é tipo um pedágio. Ela só vai deixar passar o vapor que está na temperatura correta de ebulição do líquido mais volátil. Por isso que a coluna de fracionamento ela vai permear o mais volátil primeiro e o menos volátil na sequência, certo? Na simples, não tem coluna de fracionamento. Eu só vou evaporar o líquido e na sequência de eu evaporar o líquido, eu vou sofrer um outro processo, que é condensar o vapor que antes era o próprio líquido. Certo? Beleza? Essa é a diferença entre a destilação fracionada para a destilação simples. Qual é a semelhança? Os dois processos utilizam a diferença no ponto de ebulição. Tem que ser uma diferença muito grande para acontecer. Qual é a diferença entre os dois? A amostra é diferente, beleza? Na fracionada, a gente usa a coluna de fracionamento, coisa que na simples não tem, tá? E o conceito de volatilidade é muito mais aplicado para a destilação fracionada do que na simples, até porque a amostra não é entre dois líquidos na simples, mas sim entre um sólido e um líquido, tudo bem? Exemplos de aplicação para cada um deles. Por exemplo, quero tirar os derivados do petróleo, né? Eu quero destilar o petróleo. Petróleo é executado pela destilação fracionada. Eu quero tirar o sal da água do mar, fazer o processo chamado de dessalinização da água do mar, né? Eu uso a destilação simples. Sim, a dessalinização da água do mar, como o nome já diz, é tirar o sal da água por esse processo de destilação. Sim? Perfeito? Então aí, primeira diferença entre eles é importante. Show? Para misturas homogêneas, eu nem gosto muito de cobrar esses dois processos de destilação, a simples ou a fracionada.
Perguntas de prova também de modo importante, tá? Se está escrito para vocês destilação apenas, é porque a destilação, o nome só destilação é sinônimo para destilação simples também, tá? A fracionada tem que estar ali especificada para você não confundir. Perfeito? Bom, galera, então só para a gente poder voltar aqui no repeteco do resumo da nossa aula de hoje, sobre essa parte de destilação simples e fracionada, olha essa imagem aqui para vocês terem como um processo diferente. Ó, as duas imagens aqui mostram a aparelhagem da destilação, tá? Só que uma é na simples e a outra é na fracionada. Lembra que eu falei com vocês? A diferença visual entre a aparelhagem, né, a montagem da simples para a fracionada é o aparecimento dessa coluna aqui, que nós chamamos de coluna de fracionamento. Pensa, lá na destilação do petróleo, a coluna é muito maior, porque estamos trabalhando com números, volumes de petróleo que são basicamente refinados a cada tempo, tá? Então aqui nós temos meu frasco de amostra, que é o balão de destilação. Eu aqueço essa mistura. Aí, lembra que como eu tenho dois líquidos aqui, um é mais volátil do que o outro, então por ter o menor ponto de ebulição, ele vai volatilizar primeiro, preenche todo esse vapor aqui da coluna, passa por aqui, o termômetro marca a temperatura de ebulição dele, e aí tem uma etapa de condensador. Aqui a água entra e sai, então eu tenho um vidro, né, por fora e por dentro, né? Então, quando o gás que está lá em cima, com alta temperatura, bate nessa superfície fria aqui, ele começa a condensar, o nome diz, né? Condensador, ele vai condensar esse vapor para ser recolhido no outro frasco. Ou seja, à medida que você vai destilando o líquido mais volátil, você acaba deixando essa mistura aqui com um líquido menos volátil e o outro com um líquido mais volátil, certo? Beleza? Você poderia tirar o frasco, colocar um outro frasco, chegar na temperatura adequada de 150, por exemplo, pensando no B, e volatilizá-lo também? Poderia, com cuidado, que o balão pode quebrar depois, caso não tenha nenhum líquido específico ali. Agora, na simples, olha a diferença, não tem a coluna, né? A ideia é você volatilizar o líquido, bater o ponto de ebulição do termômetro certinho, passar pelo mesmo condensador e recolher ele do outro lado aqui. Então, à medida que essa amostra ela vai perdendo líquido, o sal começa a cristalizar nas bordas, nas paredes, né, do próprio balão de destilação. Então, essa é a diferença na aparelhagem entre a fracionada e a simples. Percebeu que as duas têm como objetivo o quê? Utilizar a diferença no ponto de ebulição. Perfeito? A semelhança das duas, o mecanismo de funcionamento é utilizar a diferença no ponto de ebulição. As diferenças de cada processo têm muito mais a ver com a aparelhagem química e o tipo de amostra. E, de novo, para que você vai fazer essa destilação? Tem que entender esse processo. Por que eu estou destilando? Tá, se eu quero destilar, eu quero separar um líquido de um sólido, eu tenho que usar a simples. Eu tenho que entender qual é o objetivo da minha destilação. Porque se eu só decorar por decorar, eu não vou entender quando uma questão me pedir uma situação específica, como a prova do Enem pede. Perfeito? Galera, tranquilo até aqui? Então, bem de boa, tá? Essa é para a parte de homogêneos. Agora, para a parte de heterogêneos, eu vou ter uma licença poética aqui, que elas são mais simples do que parece, né? Elas são até um pouco mais rápidas, certo? As duas iniciais são mais fáceis de lembrar, mas as outras são mais tranquilas. Vamos começar com a primeira, que talvez todo mundo já conheça, que é a decantação, tá? A decantação, ela utiliza, né? Ela vai acontecer em quais casos? Eu gosto de falar de dois casos específicos, tá? Que é a decantação líquido com líquido e a decantação sólido com líquido. Ah, só lembrando, se eu estou falando de decantação, eu estou falando de um processo físico que atua em misturas heterogêneas, beleza? Em sua grande maioria. Então, um exemplo mais clássico. Eu coloquei um copo com água e caiu óleo, por exemplo. Eu quero separar o óleo da água. Como é que eu faço isso? Eu uso a decantação. A decantação, ela usa o princípio básico da diferença de densidade. Lembra? Decantação começa com a letra D. Esse D é de densidade, beleza? Então, aqui nós temos a diferença, né, de densidade. Lembra que na destilação ele usa a diferença de quê? De ponto de ebulição. Aqui eu estou trabalhando com uma outra propriedade física específica, que é a densidade. Então,
os dois líquidos não se misturam, eu vou separar por decantação. Como? A gente usa um funil chamado funil de bromo ou funil de decantação. O objetivo é muito simples. Você vai ter aquele funilzinho, eu sou um ótimo desenhista, né? Palmas para mim, não tem jeito, né? Aqui tá o funil de bromo, beleza? Isso aqui é uma torneirinha, certo? E você vai alocar o líquido. Vou colocar aqui por cima o óleo e por baixo a água, tá? Vou botar aqui a água de azul, né? Porque a gente geralmente convencional que a água é azul, embora a água não tenha cor, né? Simplesmente é água pura, certo? Então, o que está acontecendo aqui, galera? O líquido que está mais próximo da torneira é o líquido mais denso. O líquido que está por cima do outro líquido é o líquido mais leve ou menos denso. Então, eu consigo perceber que a separação aconteceu por diferença de densidade. Para eu separar um líquido do outro, é só eu abrir essa torneira aqui, deixar o líquido mais pesado cair em um recipiente até eu preencher, né, tirar todo esse líquido azul, fecho a torneira e retiro em um outro recipiente o líquido oleoso. Então, eu estou usando uma decantação, que é usar a diferença de densidade entre dois líquidos. Agora, pô, Rafael, mas se eu quero, por exemplo, separar areia da água, né? Areia e água poderia separar por decantação? Poderia, né? Você tem aqui, agora eu ferrei tudo, né? Botei copo de azul, né? Sendo que eu tinha feito tudo de padrãozinho, né? Eu sou um grande animal. Bom, racional, obviamente, né? Aqui tá o meu copo. Ai, precisei estudar pela NASA. Aqui tá a água com areia. Bom, vou botar areia de uma outra cor aqui. Vou botar marronzinho. Vamos supor que eu peguei a água e a areia e aí misturei os dois. Então a água está em suspensão. Na verdade, a areia está em suspensão na água. Beleza? O que vai acontecer aqui? Com o tempo e com a ação da gravidade, tá? A areia, por apresentar uma densidade maior do que a própria água, faz com que a areia decante no fundo do recipiente. Então, a decantação é um processo natural, não é forçado, é espontâneo, onde o líquido, onde a substância, o componente mais pesado, tende a decantar e o mais leve tende a boiar, podemos dizer assim, né? Mas o ponto é, decantação entre um sólido com líquido é você separar a partícula mais pesada e decantar ela para o fundo do recipiente. Ou seja, separei por decantação. A gravidade atuou nesse processo, show? E aí a gravidade vai começar a atuar nessa mistura, vai fazer com que essas partículas de areia tendem a decantar no fundo do recipiente por apresentar uma maior densidade. Perfeito? E a água tem uma densidade menor do que a areia, certo? Então eu tenho dois processos aqui. Eu posso separar líquido com líquido, sólido com líquido, desde que esses dois processos utilizam a diferença de densidade. O Enem adora cobrar muitos para vocês. Ou diferença de massa ou diferença de densidade, certo? Também é muito utilizado esses nomes, né, como os mecanismos que separam cada mistura. Bem tranquilo, bem rápido, bem simples, certo? Agora, ainda falando sobre as misturas heterogêneas, vamos falar um pouco sobre a segunda. A segunda, galera, é chamada de filtração. Pô, essa aqui, né, nem preciso me alongar muito, né? Todo mundo aqui já fez café, né? Já fez vários processos diferentes. Tudo bem que envolve a filtração. O que é filtração, galera? Filtração, tá? Tem a ver com utilizar um filtro, pelo nome já diz, né? Você vai utilizar um filtro para reter todo o sólido e deixar passar, permear o líquido da mistura. Então, a filtração, ela tem como objetivo usar um filtro. E o filtro tem como objetivo reter sólido. Reter sólido. E qual que é a ideia? Você retém o sólido. Então, reter um sólido. Beleza. Vamos lá. Reter um sólido. Então, por exemplo, quero fazer um café. Coloco lá água para ferver, coloco colheres de café, deixo extrair um pouco daquela substância, formo um café solúvel, tem um pouquinho de pó de café que não solubilizou, passo por um filtro. O filtro tem como função reter o pó de café que não foi devidamente extraído ali naquele processo, né?
Então a gente vai ter ali a separação do sólido que deixa passar o líquido em um outro recipiente. Então, por exemplo, fazer um café é usado pela filtração. Então temos ali, né, a separação dele, temos aqui a filtração. O desenho aqui é muito bom, né? Claramente eu sou Pablo Picasso brasileiro, só que isso não, né? Infelizmente não. Aí tem o filtro, vou botar aqui o copinho aqui, e aí vou botar o meu café, né? Pô, quero dar aquela estudada ali, deixo o meu café ali sendo filtrado, e o que fica no filtro é o pó que não foi devidamente extraído. Nomes para isso. O que fica no filtro eu chamo de resíduo, que é o sólido. O que passa eu chamo de filtrado, que é o líquido. Café solúvel é passado, resíduo, pó de café, fica no filtro. Então, a filtração é usada muito para sólido com líquido. Então, eu posso, por exemplo, decantar também, como a gente fez ali no anterior. Pode, mas geralmente em misturas com sólidos que não se misturam com líquidos, a gente usa mais a filtração por ser um processo mais assertivo no que eu quero fazer, tá? Rafael, também tem outros casos que usa filtração? Tem. Um caso também que geralmente não comenta muito é o caso do ar-condicionado, né? O ar-condicionado, ele basicamente filtra, né, os particulados de sujeira no ar. Então, por exemplo, tenho lá um ar-condicionado no meu quarto. Esse cara está desligado, né? Minha função do ar-condicionado é puxar o ar de fora para dentro. Só que quando ele entra, eu tenho um filtrozinho dentro desse ar-condicionado. Qual é a função dele? Ele vai permear a entrada de ar de dentro para fora, só que o ar lá fora está com muita poeira, muita partícula. Está impuro, né? E eu quero purificar esse ar. O ar entra e toda partícula que possivelmente faria mal para mim, uma poeira da vida, um ácaro, por exemplo, uma poeira, podemos dizer assim, uma sujeira, né, um floco de poeira, ele vai ser retido por esse filtro e vai entrar somente o gás resfriado, né? Seria o gás ali do ar-condicionado. Tranquilo? Então, outro exemplo também é a separação sólido-gás. Perfeito? E aí, esse funcionamento ele vai acontecer especificamente no ar-condicionado. João, corta também essa parte aí, porque eu fui analfabeto e eu não sei escrever ar-condicionado. Então, eu pesquisei aqui no Google. Não tô usando não, tô falando sério. Cara, se você botar isso no vídeo, eu vou ficar muito puto contigo. A palavra é chuveiro. S-U-V-E-R-U-L-O. Leia. Chuveiro. Vamos lá. Então, um exemplo é o famoso ar condicionado. Perfeito? O processo de funcionamento dele é muito parecido com o que eu acabei de falar. Filtrar um gás, retirando toda a particulado sólido ali, usando o filtro também. Beleza? Show? Então, nós temos aí o outro processo importante. Show! Mais um. Vamos lá. Falamos aqui de decantação, falamos de filtração. É óbvio que vamos falar agora um pouquinho sobre o outro processo, o terceiro processo, que nós chamamos de centrifugação. Pô, centrifugação cai em casos específicos, e um caso muito específico é o fato de você ter ali a contagem de plaquetas, de glóbulos brancos, hemograma completo, a gente usa a centrifugação como caso. O que é centrifugação? Vamos lá, uma dica para vocês. Centrifugação a gente chama, entre muitas aspas, de decantação forçada. Como assim, Rafael? Ou Dantas? Decantação forçada. Ou decantação não espontânea. O que vem a ser isso? Lembra que a decantação, ela parte do pressuposto de ter a separação pela diferença de massa ou de densidade. Aqui é a mesma coisa. Diferença de massa ou de densidade. O Enem já cobrou uma vez esse processo colocando ali.
Pela diferença de massa entre os radioisótopos, qual seria o processo mais adequado para separar, acho que era o urânio do outro, né? Eles não eram isóbaros, mas eles tinham massas diferentes. Aí você teria que separar como uma resposta centrifugação ou decantação. Por que a centrifugação é um processo mais rápido do que a decantação? Lembra que a decantação é um processo espontâneo, favorável, gradativo e natural. A gravidade atua naquela mistura e decanta demorando mais tempo. A centrifugação, eu não tenho tempo, irmão. Sem tempo, irmão. O tempo gira, eu também tenho que melhorar meu processo. E aí, qual que é a ideia? Centrifugação, você vai acelerar o processo usando uma máquina, um utensílio, que é a centrífuga, beleza? O que uma centrífuga faz, galera? Uma centrífuga, ela faz o movimento de tubos de ensaio, e aí esses tubos de ensaio começam a adquirir o movimento circular, e aí com essa rotação que a gente tem nessa máquina, a gente consegue fazer uma separação do decantado, que é o sólido, e o sobrenadante, que é o líquido, tá? Então a gente usa a centrífuga, que tem como objetivo movimentar o sistema, que é o tubo de ensaio, seria algo nesse sentido, tá? Olhando de cima. Aqui nós temos, né, uma espécie de rotação, coloco um tubo de ensaio aqui, outro aqui, para ter o mesmo centro de massa, e quando eu faço esse movimento aqui, quando eu giro todos os tubos, ele vai começar a girar, e lá no meu tubinho de ensaio vai acontecer o quê? Vai decantar todo o sólido rapidamente e vai ficar o sobrenadante, que é o líquido. Tudo bem? Então é como se fosse o que, galera? Uma decantação. Só que é uma decantação não espontânea, uma decantação forçada. E ela acontece, né, utilizando essa rapidez, mas o processo de separar o líquido do sólido, que acontece muito em algumas centrifugações, é a diferença de massa e densidade. Outro exemplo, na máquina de lavar tem um botão lá chamado centrifugar. E o que ele faz? A roupa tá lá com água, né? Tá muito pesada, né? Tá lá com água, bastante muita coisa. Quando você bota no botão centrifugar roupa, a máquina ganha voo, né? Fica ganha voo pra caraca. Ela começa a girar, né? Nesse movimento aqui. E aí no movimento circular, quando ela vai girar nesse movimento circular, toda a roupa fica na parede da máquina. Então automaticamente toda a água amaciante ele vai sair pelo tubo de descarga dele e você vai começar a tirar o líquido da roupa. Ou seja, o que seria o sólido nesse caso aí? A roupa. O que seria o líquido nesse caso aí? O amaciante com a própria água. E aí você consegue tirar um pouco dessa água, depois bota para secar na roupa do varal para melhorar o processo de evaporação dessa água. Percebeu que a centrifugação ajuda muito, né, em casos de lavar a roupa na centrifugação ou em casos de componentes do sangue? Lembra que no sangue nós temos plasma sanguíneo, glóbulos brancos, plaquetas e outras coisas. O hemograma completo, a gente utiliza a centrífuga ou vórtex para fazer esse processo de decantação forçada, que nós chamamos de centrifugação. Então, não esqueçam, o exemplo para utilizar a centrifugação é o caso dos componentes do sangue. Galera, foi até aí? Beleza? Então olha só, momento merchan agora, por favor. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações aí, clique no botão inscrever-se, assistir mais outras lives também, que vai ser muito bom você assistir nessa reta final, para dar muito engajamento pra gente, né? E eu ganhar até 1000 seguidores até o ano que vem. Então, por favor, conto com você nesse nosso projeto maravilhoso, que é o famoso Catalisar, certo? Beleza? Então, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem no vídeo, compartilhem nas redes sociais para a gente conseguir ter um bom engajamento aí com vocês e ajudar mais alunos nessa nossa reta final aí pré-ENEM, beleza? Bom, mais um processo importante, né? Vamos falar também agora sobre o processo 4, que também é bem tranquilo a gente trabalhar, que é a famosa separação magnética, ou também chamada de imantação, tá? Como é que funciona a separação magnética? Bom, primeira diferença agora, a separação magnética, ela vai acontecer especificamente entre uma mistura de dois sólidos, beleza? Onde um sólido vai ser um metal e outro sólido não vai ser um metal. Qual é o objetivo de eu separar magneticamente falando? Bom, se eu tenho um sólido metálico e outro sólido não metálico, eu vou usar um ímã para fazer a separação ser mais efetiva. Então, a separação magnética, ela visa utilizar um ímã
usar um ímã para atrair quem? Para atrair o sólido metálico. E qual é a ideia? Como o metal ele é suscetível a uma atração, né, eletromagnética, a gente consegue usar esse ímã para atrair o particulado metálico, e o particulado metálico ele não vai ser atraído. Por exemplo, um exemplo bem clássico é areia mais pó de ferro. O ferro é um tipo de metal. O pó de ferro ele vai estar ali, né, vamos dizer assim, disperso na areia. Se eu coloco um ímã, na hora o ímã vai atrair o pó de ferro e a areia vai ficar intacta. Eu faço uma separação magnética ou faço uma imantação. Perfeito? Belezinha? Então, na minha processo bem rápido, bem tranquilo. Eu nem gosto muito de cobrar também essa separação magnética aí com vocês. Certo? Então, vamos centrifugação, separação magnética, decantação, filtração. Tem mais alguns ali importantes para a gente também trabalhar. Um também legal, que a gente pode comentar aqui também, é a famosa extração, né, de modo geral. Tá? O que seria uma extração? Extração tem a ver com retirar de um lugar para o outro, extrair, fazer uma espécie de cabo de guerra, tá? A extração geralmente vai acontecer em casos diversos, mas um caso bem famoso é o caso do sólido com líquido. Por exemplo, estou lá pré-ENEM, nervosaço, e aí no sábado quero me acalmar. Vou lá, pego no meu armário um chá de camomila. Aqueço a água, né? Vou botar minha água aqui quentinha, a água tá quente. E aí, com essa água quente, parece um miojo, mas é uma água quente, confia. Com essa água quente, eu vou colocar lá o meu sachê de camomila aqui. Deixo um tempo a água atuar na espécie de solubilização desse chá aqui. E aí, obviamente, depois de alguns minutos, eu tenho a minha xícara, que não está deformada. Só que agora, como o chá de camomila, a água vai começar a puxar do chá componentes solúveis na água. E aí, obviamente, a água vai mudar de cor. Vai criar o que nós chamamos de uma infusão. Beleza? Isso aqui é o chá. Do que esse chá é formado? Da atuação da água quente para solubilizar as partículas desse chá que são solúveis aonde? Na água. Então, a extração líquido-sólido ela vai acontecer especificamente pela diferença de polaridade. Então, por exemplo, quero retirar um óleo essencial usando solvente orgânico. Também é um outro exemplo de extração, onde você tem ali, quero formar um perfume e eu utilizo uma banha de porco. O filme Perfume, por exemplo, perfume muito famoso, muito antigo sobre isso, né? A banha de porco, o solvente orgânico, eles realmente têm muita afinidade com óleos essenciais. Eles retiram desses óleos essenciais por conta da afinidade de um óleo ser apolar e a banha de porco ou a substância que eu estou usando, solvente orgânico, também ser muito apolar. Então, esse apolar com apolar vai se misturar e vai conseguir fazer o que nós chamamos de extração. E depois eu consigo fazer uma rota de evaporação e por aí vai. Então, nós temos aqui, galera, 5 processos fundamentais, tá? Na heterogênea. Extração, centrifugação, separação magnética, beleza? Decantação, filtração. E nas homogêneas, nós temos a destilação simples e a destilação fracionada. Perfeito, galera? Isso aqui tu já consegue resolver a tua ideia para o Enem com questões mais fáceis e também mais tranquilas. Então, quando cai separação e misturas, qual é o objetivo de vocês pensarem na hora da prova? É ter uma situação problema para resolvê-la. Pode ser desde a mais simples até a mais chatinha. Um exemplo também que pode atuar isso na prova de vocês é o funcionamento, por exemplo, de uma ETA e de uma ETE, onde você tem ali a entrada de água e a purificação dessa água ou do esgoto usando processos físicos ou químicos que envolvem a separação de componentes dentro de uma mistura. Beleza? Então, o Enem gosta muito também de aplicar isso em termos de aplicação de processos
químicos e físicos conhecidos da nossa sociedade. Perfeito? Beleza, meu povo? Então aqui, ó, vamos fazer aqui o nosso checklist. Primeiro tópico discutido aqui, nós já fizemos. Beleza? E a minha aposta para esse ano é que caiam mais questões de separação de misturas, porque no ano passado não caiu nenhuma questão nesse rigor. No ano retrasado 2022, caíram duas. Uma de ETA e a outra de uma situação, um problema, que foi essa que eu falei com vocês, a centrifugação do urânio. Beleza? Ah, só um ponto importante também. Se você fosse comparar em termos de eficiência, tá? Numa ETA, né, falando um pouco sobre isso, sobre o tratamento de água, a gente tem um processo de decantação e filtração. Na ordem seria, primeiro você decanta, depois você filtra, tá? A decantação, ela é um processo que retira mais sólido do que a filtração na ETA. Por quê? Porque a ideia é você decantar todo o sólido e depois que você decantou, a água vai passar para a próxima etapa, tá? Mas a próxima etapa pode carregar um pouquinho de sólido, então a filtração só vai filtrar o que sobrou. Então a decantação retira muito mais sólido do que na filtração em termos de um processo físico, por exemplo, lá na purificação da água na ETA. Isso mesmo já foi a pergunta do Enem, de você diferenciar um dos dois para esse tipo de processo. Beleza? Eu acho que dentro dessa ideia a gente falou de muita coisa já sobre esses processos de separação de mistura. Extração, centrifugação, separação magnética, filtração, decantação e as destilações. Beleza? Qualquer dúvida, manda nos comentários para a gente poder avaliar também vocês. Dúvidas pontuais, manda no nosso chat aí nos comentários do vídeo e também no Catalisar lá no Instagram. Perfeito? Galerinha, hoje era sobre isso, separação de misturas. Qualquer dúvida que vocês tiverem comigo, podem comentar aí que a gente vai respondendo vocês ao longo dessa semana, tá? E lembra, o que eu tenho que saber para o Enem é a parte dos processos e como eles funcionam. Fechou? Beijo e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!